Gente, primeiro vídeo que eu queria compartilhar com vocês, coisas que eu tenho aprendido nos livros. E o primeiro livro que eu queria compartilhar com vocês é um livro da Rosária. Eu já falei sobre ela aqui antes, em um outro livro dela, que é sobre hospitalidade, né? Que é o Evangelho e as Chaves de Casa, mas especificamente nesse, é esse livro aqui, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Ele tá no Kindle Unlimited, inclusive tá com uma promoção bem legalzinha, em que você paga acho que R$ 3 por 2 meses, tem acesso, né, a todos os títulos ali do Unlimited e depois vai começar a cobrar o valor habitual, que é de R$ 30, tá? Enfim, aí eu peguei aqui uma página em específica que ela vai resumir como que tava o panorama da vida dela quando o Senhor a encontrou. Por que que eu quero falar desse livro em específico, né? Primeiro, porque é o livro que eu tô lendo no momento. E é um livro que já está me chacoalhando muito. É a segunda vez que eu leio um livro da Rosária e essa é a minha sensação. É uma sensação assim, meu Deus, eu tô vivendo um falso evangelho. E pra mim é muito mais fácil aprender quando eu também compartilho. E assim, apesar de eu lembrar de muitas coisas que eu aprendi no Evangelho e as Chaves de Casa, não é tão assim urgente quanto isso, porque eu tô lendo agora, então eu tô tendo um impacto junto com vocês, sabe? Eu vou falar como que. Aí ela dá um resumo, tá na página 17. E ela fala, né, que ela tinha 36 anos, era em 1999, ela era uma professora associada da Universidade de Syracuse. Não, provavelmente não se pronuncia assim, mas ela era recém-aceita como catedrática no Departamento de Língua Inglesa. Ela, além de ter nomeação para lecionar, ela também. é, não, além de ter a nomeação para lecionar no Centro de Estudos da Mulher. Encontrava-se em um relacionamento lésbico com uma ativista dos direitos animais e amante da natureza, e professora adjunta de uma universidade próxima. Juntas, elas tinham casas, coabitavam na vida e na política de parceria doméstica da universidade. A parceira dela tinha um negócio, ela reabilitava Golden Retrievers abusados e abandonados como cães terapeutas para deficientes, ou quando eles não eram tão fortes para trabalhar, eles eram apenas animais de estimação das famílias, né? Elas tinham duas casas, né? Uma no campo e outra no distrito da universidade. Eram eixos de ativismo e produção intelectual. Além do canil, elas apoiavam várias causas: assistência médica e portadores do vírus HIV, alfabetização infantil, tratamento de vítimas de abuso sexual, ativismo junto a pessoas com necessidades especiais. E elas também faziam parte de uma igreja, que era a Igreja Universalista Unitária, onde ela coordenava o que é chamado Comitê de Boas-Vindas, um grupo de apoio a gays e lésbicas. Enfim, aí ela vai falando mais de algumas outras coisas aqui. E a gente reclamando de servir na igreja 2 dias da semana, né? Mas vamos seguir o baile. Não é, isso não é a pauta. Mas eu tô falando assim, que vida usada para serviço. E não só de uma pauta, muitas pautas. Pauta de natureza, né? Ou seja, do meio ambiente, pautas de animal, pautas de doenças, né? Sexualmente transmissíveis, como é a situação da AIDS. Ah, Daniela, mas é claro que ela vai fazer isso em relação à AIDS, porque da comunidade lésbica, a gente sabe que existe maior índice em pessoas que são homossexuais. Não, porque também aqui fala que ela trabalhava com algo em relacionado à alfabetização infantil, tratamento de vítimas de abuso sexual, ou seja, ligadas em várias frentes muito necessárias na nossa sociedade. E ela fala ainda mais algumas coisas, tá, gente? Porque ela vai falar aqui, ó. Ó, o meu campo histórico em estudos da língua inglesa era literatura e cultura do século XIX. As cosmovisões filosóficas e políticas dela estava baseada em Freud, Marx e Darwin. Minha área primária era teoria crítica, também conhecida como pós-modernismo, e a especialidade era teoria queer, uma forma pós-moderna de estudos gays e lésbicos. Vamos lá. O nome desse vídeo é Orgulho Espiritual e Cristianismo de Clube. Não poderia ser pior para começar, gente, mas ok, nós vamos prosseguir. E aqui eu fui pegando frases ou pequenos textos para a gente ir comentando e apanhar juntos, entendendo o quanto o nosso cristianismo hoje é um cristianismo de clube. E eu vou explicar conforme eu vou compartilhando as frases com vocês, tá?
Eu acreditava antes e acredito agora, isso é uma fala dela, tá? Que onde todos pensam mesmo, ninguém pensa muito. Incrível, porque eu posso falar por mim mesma, eu gosto de seguir, eu gosto de conversar, eu gosto de estar com pessoas que pensam igual a mim. Eu tenho uma extrema dificuldade de debater coisas do qual as pessoas não têm a mesma opinião, até porque a gente tem uma grande dificuldade, né, geralmente de debater opiniões de forma saudável. Geralmente a gente já se exalta, ou a gente mais, eu não sei, gente, se é uma coisa do Brasil isso, mas enfim, é difícil ter bons debates, né? Geralmente você já leva pro pessoal, e isso assim, pode ser que especificamente, né, com alguns assuntos você não seja assim, mas aí às vezes vai tocar em um assunto que é muito profundo pra você, uma pauta pra você que pega muito, talvez política, talvez religiosa, talvez uma situação de abuso, algo que você já passou, e aquilo ali vai ser inflamável e você não vai conseguir nem debater aquilo, porque aquilo ali é uma coisa muito séria pra você. Então assim, é importante que a gente esteja convivendo com pessoas que pensem diferentes de nós. Porque se tem alguma situação em que a gente precisa mudar, que é cabível que a gente mude de opinião, de postura, então que a gente faça isso. Continuando, sinto falta de estar rodeada por pessoas que encontram equilíbrio na contradição e diversidade. Por isso é muito importante que a gente tenha assim. E aí, gente, você vai ter que ver o que é cabível, o que você consegue fazer. Mas é importante que a gente tenha proximidade com pessoas que não caminham conosco na igreja. É importante que a gente mantenha uma certa proximidade de pessoas, às vezes amigos nossos, enfim, de outras realidades, é, talvez do passado, ou pessoas que a gente arruma amizade agora, mas que vivem uma realidade diferente da nossa, sabe? Para mim, isso é a Rosária falando, os cristãos sempre parecem péssimos pensadores. Isso é uma coisa muito delicada, porque sabe o que no fundo é? Nós realmente somos. Nós realmente não nos engajamos, não procuramos entender coisas que são muito necessárias para nossa época. Então a gente não consegue manter um debate saudável. A gente não consegue argumentar. A gente vai logo para a Bíblia e assim, Daniela, você quer não dizer o quê? Pra gente faz muito sentido eu argumentar com coisas da Bíblia, mas pode ser que apareçam pessoas pra nós que vão querer realmente, genuinamente, gente, entender o porquê que as coisas são do jeito que são. Pessoas que às vezes estudaram, tiveram famílias com ideias muito firmes no coração delas e que elas simplesmente não conseguem entender a Bíblia, até porque a Bíblia é uma coisa que você precisa da fé, né? É contra, muitas vezes, o entendimento. E a gente pode usar a ciência e a racionalidade para servir o Senhor. Sabe, a gente não precisa ser, não, eu não entendo nada de teoria queer, porque eu não sei o que, sei o que. Não, busca entender, se aprofunda nas coisas que também estão em alta hoje em dia, para que você consiga debater isso de forma equilibrada, busca, sabe, isso tudo é muito difícil. Eu não tô falando isso como alguém que, se você perguntar agora, me fala aí sobre Darwin, eu não vou saber, mas eu tô falando que é uma coisa que a gente precisa para ontem. Continuando o vídeo, gente, em um outro dia, mas prosseguimos. Vamos lá. Continuando as frases da Rosária, tá? Ela diz que, para mim, os cristãos sempre pareceram péssimos pensadores. Parecia que eles podiam defender a sua cosmovisão somente porque se refugiavam dos problemas do mundo real, como as estruturas materiais da pobreza, racismo e violência. E eu sei que nós nunca vamos saber tudo de tudo, né? Impossível. Muitas teorias, muitas novidades nesse mundo, né? Nós realmente nunca saberemos tudo de tudo, mas eu acho importante que nós naquilo que dá, naquilo que possamos estar atentos, que nós estejamos, sabe? É, eu acho que isso também é um cuidado de mostrar que nós não somos clubistas, sabe? Não é porque não é a nossa realidade determinada situação de racismo, determinada situação de violência, determinada situação que enfim, que certas pessoas vivem que não cabe a nós. Muito pelo contrário, o Senhor não ensina isso, né? E eu acho importante que nós estejamos atentos às pautas, orando. Isso é difícil, gente. Muitas pessoas às vezes nem gostam de determinados assuntos, mas com certeza você vai achar algumas pautas para você se importar e não só também no seu gosto, mas entendendo a importância, sabe? Tipo assim, é impossível a gente estar indiferente à pobreza, à violência de tantos níveis que a gente
que a gente vê hoje, né? Que a gente se depara com as pessoas do nosso trabalho, dos nossos vizinhos, na televisão. Então, assim, é importante nós estejamos atentos, que nós sabemos também, gente, explicar a resposta da nossa fé, sabe? A gente não só crê que o Senhor vai solucionar tudo, mas se alguém pedir explicação, como é que a gente vai dizer? Ah, não, o que você acha que o senhor vai fazer? Ele vai descer aqui agora? Ele vai matar ele vai matar a pessoa que tá estuprando, que tá abusando, sabe? Então, é importante que nós saibamos explicar o porquê que a gente crê do jeito que a gente crê. Sabe, a nossa fé, ela não é burra, ela é racional também. Não no sentido de que a gente racionaliza a fé e por isso cremos. A fé é fé, mas eu digo que ela é explicável, porque o Senhor é inteligente, o Senhor é o dono da inteligência, ele é o dono da sabedoria. Então, é importante que a gente estude para poder saber explicar a nossa fé, porque ela é muito bem fundamentada. Ela não é vazia, sabe? Muito pelo contrário. Então, assim, a gente precisa aprender que quem inventou os termos científicos, os nomes talvez de algumas coisas, pode ser o ser humano, mas a ciência, tudo o que existe por trás, os remédios que curam, quem criou foi o próprio Deus. Ele que deu sabedoria ao ser humano para criar tudo aquilo que cria. Então, as coisas mais inteligentes e incríveis, as soluções, não vêm do ser humano, porque o ser humano é extremamente limitado. Mas da inteligência que o Senhor deu a nós. E a gente precisa se lembrar disso, sabe? E aí ela também menciona que percebe também que muitas vezes as pessoas trazem a Bíblia para uma conversa a fim de impedir a conversa e não aprofundar. Então, se alguém vem perguntar assim, por que você é contra o aborto? Ah, porque a Bíblia diz que não podemos matar os seres humanos. E aí você não explica, tá, vamos aprofundar um pouco mais. Por que que não pode matar o ser humano? Porque a conversa do aborto, ela não se resume a isso, né? Para a pessoa, né? Ela vai falar, tá, mas aí então, em decorrência da. É a gente não ser assim. É porque, entenda, é a gente não ser indiferente à dor do outro, mas explicar de forma séria e compromissada o porquê que a gente crê desse jeito. E mais coisas que ela fala, né? Suas frases feitas e clichês eram e são igualmente desmotivadoras. Jesus é a resposta. Me parecia e ainda parece uma árvore sem raiz. E é engraçado, né? Porque eu sou formada em direito e no direito a gente tem muitos jargões: petição, protocolar, se manifestar, o despacho, né? E se torna tudo muito distante da realidade de quem não vive nesse mundo jurídico, né? Mas os cristãos também têm muitos jargões, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque, tipo assim, quando a gente diz para um outro cristão assim, Jesus é a resposta, ele entende. Mas uma pessoa que não caminha com o Senhor, isso não é nada para ela. Que Jesus é a resposta, eu preciso de uma resposta, né? E a gente não é tipo assim, mas tem coisa que não se explica. De fato, tem coisa que não se explica. Mas você tá ali, ouvir, e tipo assim, diante de um luto, de uma doença, de uma situação que tem tirado a paz, sabe? O tino dessa pessoa e você, tipo assim, cara, nem todos os cristãos têm realmente respostas. Pega nos salmos, quantas vezes o salmista, o próprio Jó, indagava ao Senhor de determinadas coisas, sabe? Então, por não ter resposta, mas você entende? Aprofunda aquilo ali. Traz embasamento para aquilo que você está falando, entende? E aí ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim: a vida fora de Cristo é difícil e assustadora. A vida em Cristo tem situações difíceis e vales sombrios, mas tem propósito, mesmo quando é doloroso. E isso me faz lembrar muito, gente, o quanto às vezes a gente é muito assim, duro, né? Com pessoas que não caminham com o Senhor, porque a gente esquece. A gente esquece muito que a realidade deles não é igual à nossa, que eles não vivem as dificuldades igual a gente. Então, assim, eu vou dar um exemplo de algo que eu vivo, tá? Tava conversando isso com meu marido hoje, sendo bem vulnerável aqui. Eu tenho um ídolo, né? Que é a vida, a boa saúde, estar vivo, enfim, é uma coisa que sempre me dá muita crise de ansiedade. Qualquer coisa que toca a minha vida, ou que eu começo a achar que a minha vida está em risco, e começo a ficar ansiosa, qualquer possibilidade de haver alguma coisa na minha saúde. Inclusive, quando eu tive síndrome do pânico alguns anos atrás, foi por conta dessa mesma situação de saúde e tal.
Então, assim, é muito delicado, porque, por exemplo, nessa época da síndrome do pânico, eu nem tinha visto nada, não tinha dado nada de errado, mas eu passei mal um dia e depois disso eu comecei a achar que enfim, é uma batalha minha, né? E eu tava falando assim, falei, cara, tipo, tava falando pro meu marido, né? Eu sinto às vezes que eu vivo um evangelho tão raso, tão mequetrefe, porque eu li um texto hoje muito, muito bonito sobre uma mãe, enfim, que descobriu que o filho tá com uma doença incurável e fala, né, sobre essa perspectiva de viver assim com Cristo, sem esperar que as situações da nossa vida sejam boas, mas saber que Ele é bom ainda assim. E ela vai falando um pouco mais sobre isso, né? Eu fiquei pensando, cara, como meu evangelho é mequetrefe, né? Porque enfim, eu entro em colapso quando alguma coisa entra ali fora do que eu espero. Mas, continuando, né? Às vezes a gente esquece que, tipo assim, cara, se a morte pra mim é isso tudo, imagina pra uma pessoa que não conhece o Senhor. Porque a gente que caminha com Cristo crê que quando a gente morrer, nós vamos encontrá-lo. Nós vamos viver com ele. E nós vamos viver algo ainda mais esplendoroso, de uma forma que a gente não consegue descrever melhor do que a terra. Então, pra gente que é desse jeito, a gente tem medo da morte, imagina uma pessoa que não conhece o Senhor. Imagina uma pessoa que é velha, às vezes viveu uma vida muito promíscua, com muitos pecados, enfim, e se indagando com isso. Porque a gente geralmente tem medo, né? Não quer envelhecer, porque sabe que quem envelhece está mais perto da morte, né? Em teoria é assim, né? Esse é o natural da vida. Então, assim, enfim, a gente esquece isso. A gente precisa ser muito misericordioso com algumas coisas que a gente vê, que as pessoas fazem, né? Mas lembrando sempre que aquelas pessoas que não são cristãs, elas vivem, gente, com uma perspectiva da vida, com as ideias totalmente diferentes da gente, sabe? E aí ela diz que a comunidade lésbica era acolhedora e hospitaleira, enquanto a comunidade cristã parecia, e muitas vezes é, exclusiva, farisaica, desdenhosa e receosa da diversidade. E isso, gente, é verdade, eu digo por mim e pela grande maioria dos cristãos que eu conheço, né? Nós temos muita dificuldade de alguma coisa que pode desequilibrar aquilo que é o normal pra gente. A gente é muito receoso de nos perdermos. Isso só mostra assim, enquanto o nosso evangelho é fraco. A gente não deveria achar que colocar talvez uma pessoa que está lidando com determinado pecado dentro da nossa casa, que aquilo vai levar a nossa casa à ruína. Meu Deus do céu. Se Jesus fosse seguir essa linha de raciocínio, né, gente? E outra, eu não tô falando que um novo convertido agora tem que começar a ir na balada para trazer pessoas que bebem para casa dele. Não. Existe um tempo para todas as coisas, mas nós precisamos ir crescendo e muitas vezes essa ideia que eu estou compartilhando aqui com vocês é uma ideia de um cristão antigo. Precisamos estar mais abertos à diversidade, ao diferente. Isso é importante para que a gente possa incluir pessoas, sabe? Em trejeito é isso, não é um cristão fiel, quando na verdade às vezes a pessoa é muito mais fiel do que aquele que parece muito. Jesus mesmo, né? Deus, desde o Velho Testamento, diz sobre as aparências. Os próprios fariseus, gente, eram pessoas que a gente olhava e falava, esse é um homem de Deus, e não era, sabe? Então, Jesus mostra, cara, em toda a Bíblia, gente, toda a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo, sábios, sabe, espertos em não julgar aquilo que parece cristão, mas será que é? Sabe? A pessoa parece que vive uma vida promíscua, mas será que vive? E não só isso. Ninguém é perfeito, a pessoa pode estar começando, querendo começar a caminhar com Cristo. Muitos cristãos que parecem excelentes são desdenhosos, é, arrumam briga, são fofoqueiros, são coisas que nós lutamos dentro da igreja de Cristo, sabe? Aquele que você olha e fala assim, ah não, ele tá muito esquisitinho, parece meio gay, meio sei lá o que. Aí você já exclui, às vezes, uma pessoa que tá batalhando contra esse pecado e você joga fora essa oportunidade porque, tipo, ah, não, gay, ah, muito masculino, lésbica, ah, muito sei lá o quê. Sabe, a gente se arrepender diante do Senhor e não cometer mais esses pecados. Isso é muito sério. Eu gosto muito da visão que Tim Keller tem a respeito da política, né? Que é você realmente perceber que existem coisas legais na esquerda e algumas coisas legais na direita. Mas não existe um estilo. E aí, óbvio, ele até menciona isso, né? Apesar de você ver, né, algumas coisas legais e tal, você ainda assim
não consegue olhar e falar assim, cara, esse é o modelo perfeito. Você realmente vai pelo menos pior, mas você não tem como levantar a bandeira a respeito de um partido. E aí, assim, gente, óbvio, eu sei que existem pessoas muito sérias, eu sigo, tá? Pessoas políticas, do mundo da política, que eu acredito que fazem um serviço sério, mas eu preciso tomar muito cuidado para quando alguém levanta uma bandeira de uma visão política diferente da minha, eu já não excluo ela, sabe? Vota em tal pessoa, ai, ninguém merece. E aí isso vai criando cada vez mais rachaduras, rupturas, ao invés da gente, tipo assim, aprender a lidar com o diferente, deixar que, gente, o próprio Senhor trate aquela pessoa se é realmente alguma coisa muito assim, "Ah, não deveria estar votando nisso, agindo dessa forma, sabe? Ou até que a gente tenha um espaço suficiente para a gente conversar. Pô, fulano, tu acha legal isso realmente? Qual é a sua opinião sobre isso? Por que que você faz isso? Sabe, ao invés de a gente só excluir, "Ah, não, não é o que eu penso, não é o que eu quero, eu só ando com pessoas que fazem isso, que têm a família de tal jeito, sabe? A gente precisa ser mais cristãos, precisamos ser mais como Cristo. E aí ela fala assim: eu estava estudando a direita cristã desde 1992. E aí ela menciona um homem que numa convenção nacional republicana declarou assim: o feminismo encoraja as mulheres a deixarem seus maridos, matarem seus filhos, praticarem bruxaria, destruírem o capitalismo e tornarem-se lésbicas. E, gente, eu vou ser bem sincera, Ana, nesse vídeo, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pautas políticas. Sempre gostei. E eu sou o tipo de pessoa fácil, eu sou 880. Então, quando eu era do outro lado, eu era muito. Eu usava adesivo no telefone, enfim. E eu sou muito incisiva naquilo que eu acredito, né? E da mesma forma agora eu também sou, né? Só que eu preciso estar sempre tomando muito cuidado para não levantar uma bandeira. Por quê? Essa fala aqui, gente, a gente pode ver, a gente sabe disso, que existem livros, existem mulheres que lideraram o movimento feminista que realmente empurra para isso. Mas também existem muitas outras mulheres que talvez estavam vivendo uma situação de violência e através do feminismo viu que não precisavam se submeter a isso. É não ter essa fala desrespeitosa em perceber que para o outro aquilo ali pode ter sido, tipo, essencial. E entender isso, sabe, gente? Isso é difícil. Eu não tô falando aqui como alguém que achou esse lugar de equilíbrio. Não, eu sou tendenciosa. Tem coisa que eu vejo e fico, ai, sei que é, sabe? Mas tentar entender, cara, para aquela pessoa ali, ela até menciona isso, né? Ela fala assim: o feminismo tem uma reputação melhor que o cristianismo em todas as principais universidades. E ela fala dos Estados Unidos, mas isso no Brasil também. E por que que é assim? A gente só joga a universidade no lixo, só fala que os professores que estão lá, eles estão mais afim mesmo de acabar com a cabeça dos adolescentes, dos jovens? Não, existe um motivo para que as pessoas também considerem. Tipo, gente, a gente sabe, existem muitas pessoas maliciosas, mas nem todos estão com esse intuito só de perverter tudo. Tem alguns que realmente acham que aquilo ali é um movimento muito válido, sabe? Que às vezes não viveu não conhecem o Senhor, mas às vezes viram a mãe sendo espancada, abusada, e talvez através do feminismo viu assim, cara, eu posso ter a minha profissão, eu posso. Gente, isso acontece. Não é você ser assim, agora tá passando pano pro feminismo, não. Mas é não ter uma linguagem radical e preconceituosa, porque Jesus, ele era assim, gente, muito firme no que ele cria, mas ele comia com pecadores e os fariseus o repudiavam por isso, sabe? Ele comia com os cobradores de impostos, que eram pessoas extremamente odiadas na época. Digo assim, ele ofendia pessoas. Existem muitos versículos que falam sobre isso de ofensa. A forma como Jesus vivia a vida na terra ofendia pessoas. Tanto que existem alguns versículos, eu também não vou conseguir lembrar a referência aqui agora, mas se vocês quiserem, eu coloco nos comentários, em que eles reclamavam que Jesus, ele fala assim, Jesus, algo nesse sentido, que chamaram ele de comilão e beberrão, e ele falou assim, João fazia tais coisas e vocês diziam que ele era tal coisa, e agora eu como e vocês estão me chamando disso.
meio que querendo dizer assim, é como se, no fundo, vocês nunca estão satisfeitos. Vocês nunca estão satisfeitos. Se eu não como nada, vocês chamam a mim de alguma coisa. Mas se eu faço tal coisa, vocês também vão me chamar de outra coisa. Então, assim, ele era muito assim. Ele sabia que ia ofender, ele sabia que ia incomodar, ele fez isso com a própria família dele. Porque quando os familiares dele queriam ver ele, ele tava ali pregando e tal, e os familiares dele mesmo falaram assim: Ih, esse cara aí enlouqueceu. Ele não comia mais, né? Vivia em função ali do serviço do reino de Deus. E falaram que ele tinha enlouquecido. E aí, um momento em que a família chama ele, ele, não, a gente queria falar com Jesus, chama, fala que é a mãe dele, os irmãos. Ele falou, não, minha família é isso aqui, é só vocês, os que fazem a vontade do meu pai. Ele não era um cara fácil de ser engolido, sabe? E aí, algumas coisas mais que ela vai falando aqui, né? Muito comumente a igreja não sabe como relacionar-se com a cultura universitária, porque entra no debate pronta apenas para moralizar e não dialogar. Então, uma das coisas muito importantes que nós precisamos é aprender a dialogar, gente, para ontem. E é isso que eu tô falando, a gente precisa estudar, sermos pessoas que realmente, assim, querem aprender, sabe? Tenham humildade para ouvir, tenham humildade para pesquisar. Assim, cara, isso é uma coisa de talvez a nossa vida inteira, sabe? Mas a gente aprender a estar nesse lugar. Eu não sei, eu não tenho uma opinião sobre isso, assim. Eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas eu não sei se é assim que eu penso. Eu vou pesquisar um pouco mais e a gente volta a falar sobre isso, sabe? E assim, eu entendo, gente, isso não é fácil, não. A gente, nos nossos próprios relacionamentos, né, com as pessoas que nós amamos, nós não sabemos fazer isso, sabe? Eu tô falando aqui, mas a gente, na hora que vai discutir com o nosso marido, a gente já tá assim, não, porque você, não sei o que, que dirá com uma pessoa que nem é próxima a nós, que nós nem amamos, mas é algo que a gente precisa crescer. Ela continuando aqui algumas frases dela, né? Estava confortável com a ideia de ir à sua casa. Tá falando do pastor que ela conheceu o Senhor, né? Através dele. A comunidade gay e lésbica também é uma comunidade que pratica hospitalidade. Eu aperfeiçoava meus dons de hospitalidade servindo massas a drag queens e gay. Pessoas como eu. Prefiro discutir questões de discordância em torno de uma mesa particular. Além disso, realmente queria ver como os cristãos viviam. Nunca tinha visto algo assim. Então, olha que coisa interessante, né? Ela menciona aqui que a comunidade gay são hospitaleiros e nós, como cristãos, precisamos muito crescer em hospitalidade. Então, enfim, beleza. E aí ela fala, né, que ela gostou de imediato desse pastor e dessa mulher. Gente, na verdade, eu não sei se eu fiz a introdução correta a respeito deles. O que acontece? A Rosária, ainda na vida que ela vivia, ela estava escrevendo um livro. E aí, refutando, eu acho que, eu não sei se especificamente a direita, mas envolvia também o cristianismo, a Bíblia. Enfim, aí ela precisou começar a pesquisar alguém que fosse alguém que conhecia, tipo, grego, hebraico, para ela aprender mais e conseguir montar ali a tese dela no livro e tudo mais. E aí ela recebeu uma carta desse pastor é, questionando ela a respeito de algumas coisas, e aí ela quis conhecê-lo. E aí foi quando ela vai na casa desse pastor, e aí ela fala aqui, né, que ela estava tranquila de ir lá, porque ela estava acostumada com essa proximidade, ela já vivia isso na comunidade dela, né, e ela, enfim, queria conversar ali com ele, debater algumas ideias de forma equilibrada, tal. Ela falou que ele foi muito respeitoso na carta. Então, assim, isso diversos provérbios fala sobre isso, né? Quando a gente sabe conversar, quando a gente sabe falar, não com essas palavras, né? Mas quando a gente sabe falar as coisas com amor, a gente abranda as coisas, né? A gente abre caminhos. Então, enfim, só contribuindo mesmo com tudo que eu tava falando aqui com vocês agora. E aí, continuando, ela fala assim. Marx escreveu, né, que o ópio das massas é a religião, né? Ela é uma construção social imperialista criada para aliviar a angústia existencial dos intelectualmente debilitados. E era exatamente o que ela pensava sobre nós. Então, e não só ela, né, gente? Imagina quantas pessoas hoje nesse mundo e nesse Brasil pensam desse jeito. E eu acho importante que a gente não ignore isso, sabe? Se a gente realmente quer ser diferença no reino de Deus, a gente precisa entender que esse é o mundo que nós vivemos
as situações, né? O que assola, o que estão na mente dos adolescentes, dos jovens e dos próprios adultos que não conhecem a Cristo, e o quanto é fácil. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que levanta a bandeira de tipo, vá à igreja, se reúna com a igreja, sabe? Eu sou uma pessoa que ama a igreja de Cristo, e eu olho para isso aqui e eu penso, é fácil alguém de fora olhar para o cristianismo e pensar que é uma construção social imperialista criada para aliviar a angústia existencial dos intelectualmente debilitados. Eu me considero uma pessoa que deveria aprender e saber muito mais sobre as coisas, sabe? E eu sei, é uma dificuldade, nossa vida é corrida, mas assim, isso é uma coisa que não vai acabar nunca. Essa correria, pouco tempo para fazer as coisas, mas se nós entendemos a causa de Cristo, nós queremos crescer para fazer diferença, gente, nessa terra, porque no fundo a gente tem sim muitas coisas a fazer, mas não se tem na história da humanidade uma tanta perda de tempo quanto tem na nossa. A gente perde muito tempo, a gente se distrai demais e é por isso que a gente sente que não consegue dar conta das coisas. Então, um crescimento em uma melhor organização vai fazer com que a gente seja mais capacitados a fazer a boa obra de Cristo, sabe? E estudar sobre as coisas que a gente precisa estudar é essencial, sabe? Gastar tempo com aquilo que precisa ser gasto tempo. Eu vou ler a última frase agora, mas eu queria trazer esse vídeo teste aqui, né? E saber o que vocês estão achando disso tudo, enfim. E a última frase que eu vou trazer, ela diz que esse casal de pastores, né, não se identificaram com ela. Eles me escutaram e identificaram-se com Cristo. Estavam dispostos a caminhar a longa jornada até mim com compaixão cristã. Na refeição, eles não compartilharam o evangelho comigo. Depois dela, não me convidaram para ir à igreja. Graças a essas gritantes omissões no script cristão que eu conhecia, quando a noite terminou e o pastor Ken disse que gostaria de manter contato, eu sabia que era realmente seguro aceitar sua oferta. E, enfim, ela menciona muitas essas coisas no livro dela, né? Mas a gente precisa estar interessado e amar o ser humano, a criar relações com os seres humanos, não só para chamar eles para nossa igreja. Tem um livro do Tim Keller, acho que foi um dos últimos que ele escreveu, que é Como Evangelizar o Oriente, uma coisa assim, o Ocidente. É algo nesse sentido, assim, mas ele fala que o evangelismo, como era antigamente, ele não existe mais. E eu acredito que ele falando em um lugar onde ele vivia, né, nos Estados Unidos, isso seja ainda mais, assim, gritante, né? Mas a gente já pode trazer para cá também. Eu sei que muitas vezes quando a gente vai fazer evangelismo, as pessoas estão abertas, mas também em muitas situações, principalmente em lugares de classes sociais altas, as pessoas não estão. E a gente precisa entender que nós precisamos crescer em criar relacionamento com as pessoas para que as pessoas queiram conhecer o nosso Deus, sabe? A gente não pode só querer falar jargões cristãos e achar que as pessoas vão querer conhecer esse Deus. Eles vão querer. Vamos ver, né? Hoje em dia a gente tem muitas coisas, tem muitos deuses falsos, tem muitas falsas religiões, tem muitas coisas que parecem dar certo. Vocês estão nas redes sociais junto comigo, vocês sabem quantas coisas a gente olha e a gente pensa, acho que isso aí é válido. Nós mesmos que somos cristãos caímos nessas ladainhas. Então, imagina com uma pessoa que não conhece o Senhor. Então a gente precisa criar um relacionamento genuíno para que essas pessoas queiram conhecer o nosso Deus, sabe? E é isso. Eu espero que esse vídeo seja abençoador para vocês. E a gente continua se vocês gostarem, se vocês aprovarem esse formato, tá bom? Um beijo.